Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Fala, gente, tudo bom com vocês? Boa noite, eu sou o Diácono Samuel Costa e esse é mais um Tá na Bíblia. Hoje com um convidado muito especial aqui, um grande amigo, irmão em Cristo, né, a qual o Senhor nos concedeu, e nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema muito atual, tá certo? O tema do programa de hoje é a importância do ensino das Escrituras Sagradas, tá certo? Você que está chegando agora aí, já deixa seu like, já deixa sua curtida, compartilha esse vídeo, tá certo? Interage conosco, manda sua pergunta. O irmão Alisson, nosso diretor aqui, já vou pedir para ele deixar o número da TV para você mandar alguma pergunta no WhatsApp, tá certo? Que Deus continue abençoando a todos. E o convidado de hoje é o nosso amigo, irmão presbítero Maelton Souza. Faça suas apresentações aí, meu irmão. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, desejar uma boa noite a todos os que estão assistindo o programa Tá na Bíblia. Para mim é uma honra indizível poder participar de um momento como esse, ao lado de alguém que eu conheço há bastante tempo, que é meu amigo Samuel, e está conhecendo aqui pessoalmente o pastor Marcos. Pastor Marcos, prazer para mim estar lhe conhecendo.
toda a equipe aqui desse podcast, que Deus continue os abençoando. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está me acompanhando, como sempre. Louvar a Deus pela vida dos meus amigos também que estão assistindo, meu mestre Natanael Nascimento, meu Glória amigo, a Deus. meu mestre também, Paz e Miquel, graça, entre mestre. outros que estão assistindo também esse programa. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, muito bem. Já vamos aqui para o nosso assunto da noite, e como o próprio nome do programa já diz, né, tá na Bíblia. Mestre, o ensino das Escrituras está na Bíblia? Na Bíblia, sim, senhor. Nós temos diversos textos na Bíblia Sagrada que frisam isso, né? A importância do ensino da palavra de Deus, nós temos diversos textos que aclaram essa temática, como por exemplo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, que no meu ver é o texto áureo dessa temática apresentada pelos irmãos. Se a gente puder ler agora ou depois, você vai... À vontade, mestre, pode ler. Então vamos ler aqui, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto é a base enfática do que é o valor, a importância do ensino da Bíblia Sagrada. Esse texto. No decorrer a gente vai perfeitamente sobre ele. Eu também considero esse texto, mestre Maelton, né, como primordial e, podemos dizer assim, basilar para nós pautarmos a nossa fala de hoje aqui, né, que versículo 16, Paulo escrevendo a Timóteo, ele escreve, e se nós observarmos bem aqui, a palavra escritura ela está em caractere maiúsculo, né, toda a escritura, e somente por isso aqui nós já podemos perceber que Paulo não está falando de uma escritura que não tem valor algum, que não tem significado algum, né? Ele está falando de uma escritura que ele próprio diz, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, e que também essa escritura, esta palavra, ela tem a capacidade de habilitar o homem de Deus para toda boa obra, né? Então, eu escolhi esse tema justamente porque, né, como o senhor também, professor de escola bíblica, eu, professor de escola bíblica, acredito, pastor Marcos também, né, como pastor ali da igreja, tem essa missão de ministrar a escola bíblica, que é uma das formas que, pelo menos na Assembleia de Deus, que é a igreja a qual nós fazemos parte, ela tem, né, esse modelo de ensino, que é a escola bíblica. Também mais na frente nós falaremos um pouco também a respeito do culto de doutrina, né, o ensino da palavra de Deus, que também é uma outra modalidade de ensino semelhante, né? Porque eu vejo, mestre, perdão, eu vejo hoje na igreja evangélica brasileira uma deficiência muito grande, sabe? De pessoas capacitadas para ensinar, né? Não é qualquer pessoa que a gente vai, por exemplo, deixar à frente de uma igreja para poder ensinar algo sem que essa pessoa tenha, pelo menos, né, a base do conhecimento da palavra de Deus, para que ela não venha ensinar as pessoas algo que não está na Bíblia, né? Afinal, o nosso foco aqui hoje é citar que o ensino das Escrituras está na Bíblia e que também nós podemos dizer isso, como Paulo escreveu a Timóteo, né? Perdão, como Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, dizendo que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, né? Então nós vemos que o mestrado ele também é um dom que vem da parte de Deus, né? Não é todo mundo que tem esse dom, que é capacitado por Deus para ensinar a igreja, né? E glória a Deus, porque Deus tem capacitado pessoas como o senhor, mestre. O senhor sabe do respeito, da admiração que eu tenho pela sua pessoa, pela pessoa também do mestre Natanael, que são pessoas que Deus tem levantado aqui, pelo menos que eu conheço, né? Com certeza deve ter outras pessoas, mas que eu conheço são vocês que Deus tem levantado para ensinar, né? E pela misericórdia e graça de Deus,
ali na igreja onde congrego também, né, juntamente com meu pai, que é pastor Deus. Enoque, temos ali trazido o ensino das Escrituras e Deus tem nos capacitado, mas eu acredito nisso, que falta pessoas capacitadas. E qual seria, mestre, uma solução para essa falta de pessoas, essa ausência de pessoas capacitadas para ensinar na igreja? Bom, mestre Samuel, a primeira fala do senhor é a ausência de mestres, né? Há pelo menos 3 termos gregos que designam um mestre. O primeiro é o didaskalos, que é o mestre professor, aquele que ensina. O segundo termo é o epístata, aquele que manda, que ordena. A gente encontra esse termo lá em Lucas capítulo 5, quando Pedro, já refém da pregação de Cristo, não tinha pescado nada a noite inteira, aí ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar azeite. A palavra Senhor ali não é Kyrios, é epístata, aquele que tem autoridade para mandar. Então Pedro estava dizendo: agora você é o dono do barco, você é quem manda, você é o mestre. Perfeitamente. E o despota, né, que é aquele que tem autoridade para ordenar. Tem aquele que manda, aquele que ensina, aquele que tem autoridade para ordenar. Então a ausência de mestre se dá muito à falta de treinamento, a falta de treinamento e a falta também de aptidão, né, por parte daqueles que anseiam muito por pregar, mas pouco para ensinar. A gente tem muitos pregadores aqui na cidade de Quixadá, principalmente. Há uma gama muito considerável de jovens pregadores, mas poucos que se adequam a essa característica de ensino, essa característica de ensinar. Então, no meu ver, o que falta é treinamento, uma estrutura eclesiástica que forme pessoas. A escola bíblica é importante, mas não é uma escola intensiva, não é um estudo específico. São estudos variados, são temas variados, todo trimestre tem um assunto diferente, então não é aquela coisa intensiva que você pega ali um assunto sobre, por exemplo, pneumatologia, intensifica aquele assunto. Você pega ali a martiologia e intensifica aquele assunto. Então, falta-nos esse treinamento por parte de algumas igrejas. Então, dado a ausência dessa falta de treinamento, porque é aí que nós temos tão poucas pessoas com essa habilidade para ensinar. Também cabe nos dizer que o ser mestre, o ser professor, é um dom. Então, não são todos que vão ter. Então, Deus deu um a apóstolos, outros a mestres. Então, o dom de ensinar, que é o didaskalos, Deus deu a alguns. Agora, a capacidade de ensinar a palavra para o outro, isso se dá muito ao esforço, à exaustidão que alguém deve ter de se gastar na leitura da Bíblia Sagrada e aprendê-la para assim ensinar. Ninguém é apto a pregar se não sentar para aprender. Eu compartilho do mesmo pensamento. Pastor Marcos, qual é a sua posição a respeito da importância do ensino das Escrituras? Aí o presbítero, né, Mael, já deu aí uma pincelada, né, sobre o assunto, né? E ele falando aí sobre a questão de escassez, né? De pessoas que não querem, né, aprender, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Quixadá, eu morava em Horizonte, cheguei em Quixadá, eu dou ensino nas igrejas, no nome do meu ensino, formação é formando pregadores, né? Eu saí em algumas igrejas perguntando a alguns líderes se os líderes aceitavam se eu fazer algum estudo com os obreiros, né? Porque a gente vê mensagem, irmão, que não tem fim, nem meio, nem começo, não tem nada. O cara lê um texto, sai do texto e nunca mais volta pro texto, né? E aí a importância de nós aprendermos. Como é que eu posso conhecer uma pessoa, né? Como é que eu posso conhecer Deus? Pelas Escrituras, né? Eu só posso conhecer Deus profundamente pelas Escrituras, né? Porque se eu não conhecer as Escrituras, eu não vou conhecer Deus. Eu não vou conhecer quem é o Espírito Santo, quem é Jesus. Então, no momento que eu tenho esse desejo, né, pelas Escrituras, de ler, aprender, quanto mais eu leio, mais eu vou conhecendo a Deus. E aí é muito importante, e hoje está escasso, porque ninguém quer mais sentar numa cadeira 2, 3 horas para ver alguém pregando, que acha chato. Para muitos é chato. Passar aí 2 horas ali só vendo o irmão, né, falando, tal e tal. E aí, irmão, por isso que nós estamos vivendo uma época de escassez nos púlpitos, de mensagens. Né? E aí, claro que é dom de Deus, é Deus que dá o dom, né, para
Mas louvado seja Deus, que Deus ainda está distribuindo os dons, o Espírito Santo está distribuindo esses dons. E as pessoas que têm um líder, irmão, né, que ensina, que tem esse dom, é para aproveitar, né, Evangelista Samuel? Para aprender, para aproveitar. Porque não é todo dia assim que a gente acha um mestre, não, irmão. É Deus que levanta, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu quero frisar aqui é que como é que eu posso conhecer mais a Deus? É pelas Escrituras. As Escrituras. Somente isso. Bem? Perfeitamente. E eu queria só ler um versículo aqui. Me permite? Salmo 119, verso 105, diz assim, ó, tua palavra, que vocês estão em casa aqui. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se a gente for só aqui debruçar nesse versículo aqui, acho que o Mael ia pregar umas 2 horas, eu ia pregar mais uma, o Samuel mais uma, ia levar muito tempo. Eu lembro acho que foi um estudo que tu publicou no grupo sobre o Salmo 119, né? Que tinha, quantas vezes que tinha lá o termo referente à palavra, como mandamento, estatuto, lei. Não me recordo mais, em porcentagem chega a ser 80%, né? 80% do Salmo 119, é uma referência à palavra. Se eu não me engano, é o verso de número 92 do Salmo 119 que diz, né? Que o salmista diz que se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha aflição. Então, por esse versículo, nós podemos entender que quando nós não tomamos a palavra de Deus como amparo, como auxílio, principalmente nas horas de aflição, né, nós perecemos. E vale também salientar ainda nessa questão de provação que Oséias 4,6, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Né? A falta do ensino das escrituras, Mael, pastor Marcos, de examinar também, né? Ela tem trazido prejuízos sérios para a igreja de hoje, tá certo? A falta do ensino, ou seja, quando não há em uma igreja um ensino das escrituras, se perpetua esses movimentos alheios à presença de Deus que nós vemos por aí, né? Que igrejas que mais parecem boates, igrejas que mais parecem centros de macumba, aonde não há uma manifestação genuína do poder de Deus, porque o poder de Deus ele só é manifestado onde a sua palavra é pregada. Como você vê, presbítero Maelton, atualmente, na falta do ensino da palavra, como você vê esses movimentos que acontecem hoje nas igrejas? Qual é a sua visão? Aqui vai entrar na parte do criticismo, né? Esses movimentos que surgiram por causa da ausência do ensinamento. Mas é importante frisar algo, Diácono Samuel, que o texto de Oséias, capítulo 6, não nos diz que havia falta de ensinadores, mas que o povo perecia por falta de conhecimento. No contexto, a gente entende perfeitamente que os sacerdotes estavam pervertendo o caminho de Deus. Então não era a ausência de pessoas para ensinar, mas a ausência de pessoas convertidas e que honrassem, respeitassem o Deus deles. Mas Oséias ele tece ali um contexto de perversão completa, né, dos sacerdotes. Então a ausência não estava basicamente em quem ensinasse, mas na piedade dos sacerdotes que não havia. Então como é que eu vejo essa questão? Infelizmente, nós nos perdemos, né, dentro desse movimento de querer a presença de Deus, apenas a presença de Deus, e fomos nos esquecendo que nós devemos nos esmerar na palavra. E daí foi surgindo esses movimentos que não visam a palavra, mas que visam apenas o pular, o gritar, o falar em línguas estranhas. Tudo isso não é maléfico. Porém, quando não é valorizado a palavra e é encabeçado esse tipo de movimento, a palavra fica de lado e o ensinamento fica encurtado dentro desse sistema. Então, assim, a ausência do ensino correto fez com que esse tipo de movimento crescesse e ganhasse voz e vez. No texto que nós fizemos referência, de 2 Timóteo
capítulo 3, versículo de número 16, meu amigo Samuel frisou algo bem interessante. E o que Paulo ensina aqui tem a ver com a negação do que Paulo ensina aqui tem a ver com a crescente desse tipo de movimento. Ele diz o seguinte: toda a Escritura. Existem algumas traduções que não são fiéis ao original. Algumas dizem toda Escritura divinamente inspirada é. Então, quando você coloca o conectivo verbal à frente do divinamente inspirado, você está dando margem para acreditar que qualquer escritura é inspirada. Então, essa tradução que assim traduz esse texto é uma tradução equivocada. A tradução mais correta é toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. A expressão grega para toda a Escritura, por mais que a gente tenha a palavra panta no grego para todo, todos, mas aqui a palavra que aparece é massa. A expressão grega é massar, grafê, teofinestos. Não? É toda Escritura. Divinamente inspirada. É divinamente inspirada por Deus. E eu acho interessante, mestre Samuel, que a expressão teopinestos ou felpinestos, depende da equivalência fonética que alguém queira usar, é a junção de Theos mais Pneustos. Né? Theos, Deus, Pneustos é sopro, que dá a ideia do que vem de dentro para fora. Então, os apóstolos eles falaram inspirados porque veio a inspiração de fora, de Deus, para dentro deles. E essa verdade ela se coaduna com 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Quando Pedro disse que nenhuma escritura, nenhuma profecia é de particular interpretação, mas que antes eles falaram movidos pelo Espírito. Isso está no versículo 21 do capítulo 1 de 2 de Pedro. A expressão movidos ali é feru, se eu não me engano é essa expressão, depois eu posso até corrigir aqui. Que é a mesma expressão usada em Atos capítulo de número 27, versículo de número 15. Os irmãos vão conhecer o contexto. Paulo está lá enfrentando aquela tempestade, o Euraquilão, do grego vento que vem do nordeste. E chegou um momento em que eles deixaram ser levados pelo barco. Então essa expressão se deixar ser levado pelo barco é a mesma que Pedro usa para movidos. Então o que o texto está nos dizendo, Paulo está nos dizendo é que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, do mesmo modo que um barco é levado pelas ondas, o Espírito Santo levou os apóstolos, levou os profetas a escrever a Escritura. Agora é interessante frisar também que não foi um processo de hipnose, eles estavam conscientes, eles foram levados, inspirados pelo Espírito Santo, algo que vem de dentro, de fora de Deus para dentro deles, para que eles falassem. Então, a tradução mais correta é toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí nós temos a continuação do texto grego, e eu queria que vocês frisassem algo aqui, porque tem a ver com a negação disso, que vou dizer agora, tem a ver com essa crescente desse tipo de movimento. E o que é? O texto grego diz assim, passa grafê, teofinestos, kain. Horfelimos, pros, didaskalian. Queria que você focasse aqui. Pros, didaskalian. Repete-se de novo. Pros, elegmon. Repete de novo, pros. Pros, erparnortosim. Repete de novo. Pros, paideian, en dikaiosine. Então, nós temos aqui no texto paulino a repetição 3 vezes a palavra pros, que é uma preposição. Paulo repete 3 vezes. E isso é chamado em grego de ponto enfático ou de estrutura retórica. Paulo queria enfatizar algo. Essa preposição pros, ela tem a ver com uma preposição de ligação para algo que é benéfico. Então Paulo está dizendo, olha, o que eu vou dizer aqui é para o benefício de vocês. Então por que eu estou dizendo que a negação disso trouxe esses movimentos? Porque normalmente esse tipo de movimento, eles não querem o ensino, não querem a repreensão, não querem muito menos a correção,
e a justiça que provém de Deus. Esse tipo de movimento só quer uma pregação light, uma pregação romântica demais, não fala de juízo. Para eles, Deus é um ser extremamente amoroso. Então, a negação disso foi o que fez com que esse tipo de movimento viesse. Depois a gente pode comentar um pouquinho mais também sobre essas preposições. Perfeitamente. Só um minuto, pastor Marcos. Nosso diretor está dizendo que tem uma pergunta no comentário, no WhatsApp da TV, né? Pode soltar aí. Da mesa, mestre Maelton, mestre Samuel, é um nobre pastor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, os nossos ouvintes. Mestre Maelton, a gente vê hoje uma gama muito grande de pessoas se denominando mestres, né, na internet. A internet deu voz a muitas pessoas, principalmente com o advento das redes sociais e de as IAs, né, que tem facilitado muito, né, tanto beneficamente como maleficamente. Como o senhor vê hoje pessoas que não têm uma boa base, né, de igrejas, mas que hoje se denominam mestres? E o que fazer, né, para combater e trazer verdadeiramente um ensino bíblico verdadeiro e sólido? Vocês querem dar algum parecer? Se quiser, depois eu fico. É contigo. Primeiro quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do meu amigo, mestre Natanael Nascimento. É uma verdade, uma verdade isso, muito clara hoje em dia, na geração odierna, de que o crescimento das redes sociais fez fluir muita gente, e muita gente com falso conhecimento. Muita gente com o aspecto de que tem conhecimento, de que tem voz, tem envergadura, tem eloquência, fala bem. Mas, na verdade, esse tipo de pessoa, quando é colocado à prova, testa a testa, frente a frente, o conhecimento que eles, o suposto conhecimento que eles têm, se esvai. Então, o crescimento das redes sociais trouxe, sim, esse malefício de pessoas que se auto-intitulam como mestres. Como a gente pode confrontá-los? Testa a testa. Nas redes sociais todo mundo é mestre. Você vai lá no Google, hoje tem a IA, Copia e cola, né? copia e cola, você vai lá na IA, faz análise que você quiser, mas na hora do testa a testa, esse conhecimento se esvai, né? Então, como é que a gente consegue mudar isso? Talvez mudar a gente não vai conseguir, mas nós podemos, através de pessoas como é o próprio Natanael, um perito na lei, costumo chamar ele de Zenas, né? Os irmãos vão lembrar daquele personagem que Paulo citou a Tito, e ele disse que estava chamando reforço, e era Apolo e Zenas. Aí ele disse perito na lei. Isso no grego é advogado da lei, alguém que conhece de cabo a rabo alguma coisa. E eu chamo Natanael de Zenas. Então a gente precisa inspirar essa geração a buscar o puro conhecimento. Tá ouvindo aí, né, Natan? A buscar o conhecimento verdadeiro, aquele que não se destrói, não se desfaz com qualquer tipo de argumento. O próprio Paulo, na carta a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo de número 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. O verbo aprovado aqui, no grego é dokimos. Dokimos tem a ver com alguém que é aprovado por teste. Não é de qualquer jeito. Passa o cara por foi uma testado. série de testes, né? Exatamente, foi provado. Só com licença, presbítero Maio, tô interrompendo seu raciocínio um pouco. Você falando dessa questão desse significado dessa palavra, né? Dokimos, sobre os testes. Não sei agora, né? Agora, pelo menos, quando eu fui separado a diácono, meu pastor presidente teve uma conversa ali comigo, uma rápida palavra ali no momento da consagração, né? Não sei também no caso da sua, como ordenação a presbítero, mas meu pai me conta, né, que na época da consagração dele ao diaconato e posteriormente ao presbitério, né, os pastores eles costumavam fazer uns testes, né, como eles mesmos diziam, deixar o obreiro de molho um certo tempo ali, né, provar ele mesmo literalmente ali pegando no batente, né? Tempo bom. Em construções e em obras no sertão, né? Eu costumo dizer, e eu vejo também muitos pastores dizerem isso, que
Se hoje nós temos a facilidade que nós temos, é porque os nossos pais, os nossos antepassados arrancaram muito toco, né? O que era mais difícil, as barreiras maiores foram vencidas, né, por eles, né, que não tinham tanto conhecimento, tanta sabedoria, mas tinham, de certo modo, uma visão panorâmica de todo o terreno no qual eles iriam investir. Investir, que eu digo, no caso, né, pregar o evangelho, evangelizar e tudo. E sobre essa questão também da deficiência de mestres, né, como foi citado também pelo mestre Natanael, sobre aqueles que se dizem mestres, eu vejo também, não sei se os senhores compartilham também da mesma visão, eu vejo também, de certo modo, uma negligência das lideranças, dos pastores, pelo menos da parte de alguns, em ministrar este ensino, né, para as pessoas. Alguns, infelizmente, a realidade é essa, que se dizem pastores, que se autodenominam pastores, né, inclusive aqui em Quixadá, em outros lugares também, não tem um mínimo de conhecimento para ensinar as ovelhas as quais eles arrebanham para si. E, infelizmente, o retrato que nós temos é que eles, por não saber, por não ter esse conhecimento para ensinar as ovelhas que eles arrebanham, eles trazem outras pessoas, a qual eles não sabem nem a procedência das pessoas, não sabem nem o conhecimento que eles têm, se é realmente fundamentado nas escrituras, né? E para doutrinar ali as suas ovelhas, e isso eu considero, né? Aí é que a gente pergunta, né? Doutrinar o quê? Né? Ensinar o quê? O que é que eles sabem? Qual é a origem? Qual é a fonte do conhecimento? Porque hoje em dia é muito fácil dizer que estuda a Bíblia, né? Hoje em dia é muito fácil, eu estou fazendo um curso teológico assim, na escola teológica fulano de tal, né? Mas quando você vai atrás para buscar, para saber as fontes, a procedência, né? São fontes, correntes e pensamentos teológicos que são totalmente alheios às escrituras, né? Por exemplo, advindo do liberalismo teológico, que tem prejudicado, a meu ver, muito o ensino das escrituras, que, como você falou, hoje em dia nas redes sociais todo mundo pode colocar ali um anúncio patrocinado e dizer, venha para cá estudar teologia comigo. Quando você vai ver o conteúdo da pessoa, é totalmente alheio, né, pastor Marcos? É o que a escritura ensina, né? Então, pastor Marcos, como é que o senhor vê essa questão, né, o senhor como pastor, das lideranças estarem negligenciando essa área do ensino bíblico? Como o senhor até também contou aí no caso do seu testemunho. Né? O evangelista Samuel falou que nessa questão o tempo do pai dele que era difícil, né? A gente chegar ao pastorado realmente era muito difícil, porque a gente passava por fases, né? Aspirante, cooperador, diácono, presbítero, né? Evangelista e depois pastor. Eu lembro que para mim ser consagrado a pastor, eu fui consagrado lá, eu fui fazer uma prova no Rio Grande do Norte. Na igreja quando eu congregava, não era consagrado a pastor se não passasse por esta prova. E a prova era 60 questões, todas elas bíblicas, né? E aí, por quê? Porque o pastor lá diz assim, o presbítero é praticamente o pastor. Na ausência do pastor, o presbítero batiza, o presbítero apresenta criança, faz cerimônia de casamento e etc, etc. Ceia, né? Ministra ceia e tal. E eu achei totalmente de acordo. É porque antigamente, hoje, graças a Deus, está melhor um pouquinho, mas antigamente é assim, ó. Não, eu dependo totalmente do Espírito Santo. Amém. Eu não preciso estudar. Eu não preciso estudar. Eu dependo do Espírito Santo. Só que Paulo foi o maior teólogo, né? Assim, podemos dizer, da Bíblia. Paulo tinha um amor tão grande, ele estava preso lá, acho que os irmãos conhecem o texto. Né? Ele diz, olha, quando vocês vierem, traz os livros, os pergaminhos, né? Assim. 2 Timóteo 4. Exatamente. Então, 7. Meus queridos, então assim, se nós não conhecer a Bíblia, não vamos conhecer Deus. Essa é a realidade. Como é que eu vou conhecer Deus se eu não tenho contato, né, com as escrituras, que as escrituras testificam dele, fala dele? É impossível. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia de nada. Nunca tinha lido Bíblia. E aí, quando eu aceitei Jesus, o Senhor colocou em mim um desejo grande de conhecer a Bíblia, né? E ali eu fui realmente buscando a Deus, né? Buscando conhecimento. O meu maior sonho era fazer um curso teológico. Eu não tinha oportunidade. Mas eu fui para embora para o Horizonte, quando eu cheguei lá eu tive a oportunidade de fazer. Eu não queria fazer online, mas eu não queria fazer presencial. E isso Deus me deu, concedeu esta graça, né? Eu fiz o curso em classe mesmo, né? Que é muito melhor presencial. E eu vejo que teologia não esfria ninguém. Hoje a maioria de alguns pastores mais radicais, né? Diz, irmão, não faça teologia que você se esfria.
Não esfria, teologia não esfria ninguém. Agora, teologia, se não tiver cuidado, desvia. Dependendo da teologia, como foi falado aqui, né? Então, quando você for fazer um curso de teologia, eu fui procurar uma faculdade que o professor, pelo menos, cresça como a gente mais ou menos crê. E há muitos debates Pensamentos semelhantes, né? Exatamente. Aí eu queria aqui a palavra que o irmão Elton falou, né, sobre grafê, que é justamente as escrituras. Aqui é engraçado que aqui a Bíblia faz a exegese dessa palavra. Ela vai dizer o quê? Traduzido como escritura, refere-se aos textos sagrados, ou seja, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, é toda as escrituras, não é apenas uma parte, mas é toda a escritura, é divinamente inspirada. Ele vai dizer lá para corrigir, para redarguir. Então, assim, né? Então, outro texto, outro versículo, o senhor falou outro nome, né? Teus Pneustos, que é inspirada, ou seja, Deus soprou para dentro do escritor. E sempre eu gosto de dizer aos irmãos, a Bíblia teve 40 escritores, mas o único autor foi Deus, né? Então, assim, irmãos, é muito importante a gente conhecer as escrituras. Conhecendo as escrituras, nós vamos conhecer mais a Deus, e aí vai ser uma bênção para a glória de Deus, né? Hoje é mais por amizade. Vou levantar o irmão a presbítero porque ele é meu amigo. Padrinhamento, né? E aí, meu irmão, é complicado. Por isso nós estamos vivendo uma escassez. E né? às vezes até mesmo, como eu já ouvi fatos, né? De obreiros consagrados porque tinham uma renda alta, né? Tinham um dízimo alto e alguém foi ali, o pastor com medo de perder, né? O dízimo alto, a renda ali foi e consagrou a pessoa, né? E como a gente estava conversando aqui, citando esse fato, né? Na época dos nossos pais, dos nossos avós, né, era difícil até mesmo chegar ao diaconato, né? Alguém para ser consagrado a diácono na igreja, né? O separado, independente de como a igreja veja isso, né? Uns dizem separado, outros dizem consagrado. Mas para ser consagrado a diácono tinha que passar por uma série de testes, né? Para o pastor saber mesmo se você realmente estava disposto a fazer, né? O que é a função do diácono, né? A diaconia, servir, né? O prestar serviço, né? Então, eu vejo, por exemplo, citando esse caso específico dos diáconos, né, como o Maelto aqui, presbítero, né, já passou por esse cargo, o pastor Marcos também, acredito, né, eu que estou ainda no diaconato para a honra e glória do nome do Senhor, nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 6, quando foi feita a separação dos 7 diáconos, né, a escolha de 7 homens. Ali, o critério eram homens de fé, homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo, né? Homens que tinham boa reputação. Para quê? Para que eles servindo na igreja, né? Até como acredito que foi o Maelto que citou também, 2 Timóteo 2,15, como Paulo orientando a Timóteo, ele disse, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? E manejar ali, no original é cortar, se eu não me engano o termo no grego é ortomeu, que significa cortar em linha reta, né, salvo engano. Depois o mestre Maelto, que é professor de grego aí, pode até me corrigir. Oh, glória. Louvado seja Deus. Gente, deixa eu ver a hora aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, tá certo? E logo após a gente volta com mais Está na Bíblia. Então toma aquela água, toma aquele café, tá bom? Porque daqui a pouco tem mais, está na Bíblia. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá.
Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? Sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho Nenê. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho, estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Fala, gente, estamos de volta. Tomou aquela água, tomou aquele café. Estamos de volta com mais Tá na Bíblia. Gente, com uma novidade para vocês, antes da gente voltar aqui para o nosso assunto do programa, também para você que está chegando agora aí, se inscreva no nosso canal, no canal Tá na Bíblia, no meu canal Evangelista Samuel Costa, porque esse vídeo vai ficar salvo tanto no canal da TV Quixadá na mídia, quanto no meu também, tá certo? Deixa seu like, deixa sua curtida, deixa seu comentário, manda sua pergunta no chat aí ou no número da TV Quixadá na mídia. A gente está com uma novidade aqui, tá certo? Imperdível. Terça-feira agora, às 19 horas, estreia o programa Jerusalém com a apresentação do pastor Neto Freitas, tá certo? Não perca, terça, às 19 horas, estreia do programa Jerusalém com o pastor Neto Freitas. Deus abençoe a todos. Tem alguma pergunta no chat, Wallace? Dá uma olhadinha aí no número da TV enquanto a gente vai aqui. Como a gente estava falando aqui, pessoal, para quem chegou agora, tá certo? O assunto de hoje, para quem chegou agora, é a importância do ensino das Escrituras. Para você, telespectador, qual é a importância do ensino das Escrituras? Qual é e quais são os benefícios do ensino das Escrituras? Qual a sua opinião? Deixa no chat aí, conversa com a gente, que a gente aqui também vai conversar com você. Né? A gente estava comentando aqui agora, antes da gente voltar dos comerciais, sobre a questão também da deficiência, não só aqui na nossa cidade, e também de muitas outras cidades pequenas, né? No caso, Quixadá não é uma cidade pequena, acredito que hoje já tenha mais de 100 mil habitantes, né? Quixadá, assim, principalmente o centro da cidade tem crescido muito, mas no quesito
escola teológica, né? Nós temos ainda uma deficiência, não tem ainda uma escola teológica consolidada, né? Nós temos projetos, iniciando como no caso aí do pastor Jesuí, que eles estão tentando aí conseguir alunos para poder montar uma escola teológica. Deus abençoe, que consiga, né, para que, né, nós tenhamos cada vez mais o conhecimento disseminado no meio cristão, né, no meio evangélico. Mas, ao seu ver, presbítero Maelton, o que falta para Quixadá ter um ensino teológico consolidado, um instituto bíblico consolidado aqui? O que falta, meu amigo Samuel, são pessoas com essa vontade para se agruparem e assumirem a responsabilidade de estudar a Bíblia teologicamente. Porque aqui em Quixadá, falo pela Assembleia de Deus, já tentaram diversos cursos teológicos. Começa 30, 40 alunos. Daqui a pouco não tem mais ninguém. 5, 4. Então o que falta é a vontade por parte dos alunos em quererem de fato. Tem esse prisma também, né? Nós temos que observar desse prisma também. Inclusive, esse ano ainda, né, o Instituto Teológico ali de Baturité tentou trazer para cá, mas pouca gente se inscreveu e tal. Aí eles não tinham substância para arcar com toda a carga de estudo que iriam ter, daí não trouxeram para cá, exatamente pela falta de pessoas com vontade para estudar, né? Porque, na verdade, as pessoas conseguem pagar para tudo. Um curso que lhe dê capacidade profissional, mas às vezes não querem pagar para um curso teológico, né? 200, 250, 300 reais, para eles é muito. Mas, assim, às vezes pagando aí para cursar uma faculdade e tudo. Mas no que se refere ao estudo teológico, muita gente não quer fazer esse sacrifício. Então, o que falta não são pessoas com essa vontade de quererem realizar. O que falta é alunos, pessoas com essa capacidade de entrar no curso. Eu digo por mim também, porque eu nunca fui para um curso, nunca participei de um curso teológico. Estou cursando hoje via redes sociais, quase concluindo. Fui 2 dias só em sala de aula. Daí. É semipresencial, modo semipresencial? Perfeitamente. Eu vejo também isso, sabe? Se por um lado, como nós estávamos comentando aqui a princípio, falta pessoas capacitadas para ensinar, né, no quesito mestre, como nós estávamos falando, a questão do dom, né? Porque uma coisa é você se esforçar, né? E eu acredito também que com esforço, com afinco, você pode, né, conseguir um dia transmitir esse conhecimento que você aprendeu. Mas eu acredito, né, e eu creio que a liderança, né, não só aqui como em outros lugares também, tem por obrigação de olhar para a sua membresia e tentar enxergar, né, na sua membresia pessoas que tenham esse talento, porque eu tenho certeza que aqui tem, né? Já citei o senhor como exemplo também, né, mestre Natanael, e tem pessoas aqui que têm talento, né? E aqui em outros lugares também, para ensinar, né? Falta também, tão somente essas pessoas terem oportunidade, mas olhando por um outro prisma, né? A cultura do ensino aqui na nossa cidade, nós vemos isso também, né? A cultura do ensino, ela não é perpetuada, ela não é transmitida, né? Não há um incentivo à cultura do ensino. O que nós vemos, pelo contrário, são pessoas, né, que não sabem o que é teologia e ficam denegrindo, né, dizendo, não precisamos de teologia, precisamos da oração, precisamos do jejum, precisamos de tudo isso, mas eles não sabem, né, não têm esse conhecimento para enxergar que tudo isso está nas Escrituras, e quando nós abrimos as Escrituras para estudar, nós estamos estudando. Isso é um princípio básico, né, de teologia que nós aprendemos. Quando você abre as Escrituras para estudar, você está estudando teologia, né? Porque nas Escrituras está esboçado diversas matérias teológicas que hoje foram consolidadas, né, ao longo do tempo, né, e se tornaram matérias, se tornou um ensino, né, literalmente uma formação acadêmica. Tudo isso está na Bíblia, né? Cristologia, pneumatologia, soteriologia, escatologia, martiologia, enfim, né? Por aí vai, né? Nós temos todas essas matérias esboçadas, comentadas
e explicadas nas escrituras sagradas, né, pelos autores inspirados por Deus. E eu acredito também que tenha muito disso, né? Essa falta de vontade, essa falta de desejo das pessoas estudarem, crescerem. Inclusive, eu separei até um texto aqui que eu estava dando uma estudada em casa, Mateus capítulo 22, versículo 29, quando Jesus disse, né, repreendeu os fariseus e ele disse, né, vocês erram não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam, né? E essa afirmação de Jesus, essa exortação se deu quando os fariseus questionavam Jesus acerca do casamento na ressurreição, né? Mas, de um modo geral, né, a grosso modo, nós analisando essa afirmação de Jesus, nós vemos que muitas pessoas caem nesse erro, né? Que Jesus disse aqui. Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. E quantas pessoas não caem, não incorrem nesse erro, né? De não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. Observe a expressão e a afirmação de Jesus, né? Não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus. E eu acredito que esses dois termos, escritura e o poder de Deus, eles não estão dissociados um do outro. Eu acredito que eles estão ligados um com o outro, né? Tanto que Jesus usa os dois na mesma frase, né? Acerca desse texto e desse conhecimento, dessa falta das pessoas de conhecer as escrituras, presbítero Maelton, qual o seu entendimento a respeito? Bom, como o senhor já bem argumentou, Jesus frisou duas coisas, né? Errais não conhecendo as escrituras, e o poder de Deus. Então nós temos aqui Jesus colocando em uma balança, no mesmo peso, tanto o conhecimento como a espiritualidade. Errais não conhecendo a escritura. Então ele está frisando que se você não conhece, você está errando. Mas ele também está frisando que se você não procura, se aprofunda em ter intimidade com Deus, em buscar o poder de Deus, você também está errando. Então a gente hoje nós vivemos hoje uma balança, né? Alguns com aptidão para o fideísmo. O que é o fideísmo? É aquelas pessoas que acham que não precisam mais, não precisam do conhecimento para buscar a Deus e tal, só precisam da fé, só precisam da oração. Aquele tipo de pessoa que acha que teologia é em vão, né? Então são essas pessoas fideístas demais. E o fideísmo ele é até interessante, ele surgiu em um período em que o racionalismo estava imperando. Então a gente não pode ser também nem racional demais, nem fideísta demais. Precisamos ter um peso de cada um. O que Pedro também falou em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo de número 18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje, infelizmente, felizmente também, e infelizmente, nós temos muitos pregadores bons, nós temos muitos mestres hoje no Brasil, mas também temos muitos homens que não estão buscando essa intimidade com Deus. É um ensino vago, né? Só é letra, só é teologia, só é ensino. Você não vê um nível de intimidade de alguns com Deus, de modo que isso seja manifesto em algum tipo de sinal. Então nós devemos buscar tanto o conhecimento como o poder de Deus. Nós erramos quando nós buscamos só o conhecimento e erramos quando nós buscamos só o poder de Deus. Então, uma coisa está entrelaçada diretamente à outra, não dá para desassociar isso, como o senhor bem argumentou. Perfeitamente. Pastor Marcos, o senhor tem alguma consideração a fazer a respeito desse texto? O presbítero Maelton já falou que a gente precisava ouvir, né? É importante. Jesus ele estava dizendo justamente, né, aos fariseus aqui, aqui na minha versão diz assim: Jesus respondeu, o erro de vocês está em o erro de vocês está em não conhecerem as escrituras, né? Está aqui aparece com, né, justamente com o mesmo jeito que aparece lá em Timóteo, né? Segundo Timóteo, uma letra maiúscula aqui, escrituras, nem o poder de Deus, né? Então, se tem poder e não conhece, é complicado, né? Não pode se associar uma coisa da outra. Você tem que ter graça e conhecimento, né? Então, é a mesma coisa que Jesus vai dizer assim, né?
vigiar e orar, né? Assim? Então essas duas coisas não podem estar desassociadas. Exatamente. Então a mesma coisa que aqui esse texto está dizendo, né? E é o que a gente leu também em 2 Timóteo capítulo 3. Nenhuma das preposições que Paulo citou aqui, em benefício de algo, está acima do outro. Todos estão em pé de igualdade. Quando ele diz toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, em benefício do ensino. O ensino é importante, a repreensão é importante, está no mesmo pé de igualdade, a correção é importante e a educação para a justiça também é importante. Eu queria comentar aqui apenas algumas coisas. Primeiro, a primeira expressão, né? Para o ensino, que é prosdidascalia. Ensino aqui, Paulo está fazendo referência à doutrina, ao que se crê. E hoje, infelizmente, e eu quero louvar a Deus porque no ministério que congrego, eu tenho um pastor que prega Bíblia. Se você for para o culto de doutrina, isso é importante. Na sexta-feira lá você não vai ouvir oba-oba, você vai ouvir Bíblia, versículo. Para mim, é o pregador que mais conhece referência bíblica que eu já tive o prazer de conhecer, é o pastor Cid Clay Gomes. É Bíblia mesmo, não tem essa meia conversa, não tem neutralidade, não, é direto mesmo, é Bíblia. Pecado é pecado, o erro é erro. Então, o ensino, graças a Deus, nós estamos sendo bem ensinados, bem norteados pelo nosso pastor. Então, a primeira preposição que Paulo cita aqui é prosdidascalia, para o ensino. Né? Didascaliano vem de didáscalos, né? Professor, aquele que ensina. Então, é ensinar com didática, é ensinar com esmero, é ensinar com cuidado. Os que dizem que não necessitam de teologia se esquecem que os apóstolos, eles estudaram com Cristo 3 anos de intensivão. Se fosse uma formação da noite para o dia, né, como a gente já falou para trás, o cara aceitou Jesus amanhã, já é consagrado a pastor. Jesus poderia ter vindo e morrido no mesmo ano, começado o ministério e ter morrido no mesmo ano, né? O culto dos apóstolos não era um culto de doutrina. Por isso que Jesus passou 3 anos e meio. Foi bem dizer uma né? formação, né? Foi. Porque nós temos cursos teológicos, além, né? Bacharel que tem estudou no mínimo 3 anos. Estudou com os mestres dos assim, mestres, né? 3 anos e meio, né? O interessante é que eles estudavam de manhã, de tarde, toda hora. No outro dia, de não manhã, largavam o tarde, mestre. Sim. E existe um texto interessante que muitos dos que se apegam a essa linha fideísta demais, de que não necessita de teologia, é Atos capítulo de número 4. Atos capítulo de número 4, versículo de número 13, quando os líderes ali do Sinédrio, eles se impressionam com a intrepidez de Pedro e João. Aí eles dizem o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. Aí a gente ouve muito, né? Os apóstolos eram iletrados, analfabetos, né? E tal. Inclusive, só cortando aqui, irmão. Nas redes sociais você vê muito pessoas isso. O camarada, como o irmão falou, acha que sabe, né? E diz, olha, tá vendo, ó? O Pedro não sabia ler nem escrever, não existe isso, né? Não. Aqui no texto grego o irmão vai citar também. Primeiro que para judeu não existe esse que não saiba, né? Eles são estudados demais, então assim... Poderia não ser formado em uma escola rabínica da época, né? Por exemplo, nós tínhamos a escola de Hillel, a escola de Gamaliel, né? De Shammai, enfim. Né? Nós tínhamos diversas escolas teológicas na época, né? E esse iletrado aqui... né? Não sei o termo, né? Em comparação agramatos é o termo. Isso, agramatos. É prefixo de negação, né? Ou seja, não tinham essa instrução gramatical, formal, né? Nas escolas rabínicas, mas eles tinham um ensino oral que era transmitido de pai para filho, né? Que todo judeu tinha esse cuidado, né? De transmitir o ensino oral que eles recebiam dos rabinos para os seus filhos. Né? E através dessa transmissão oral, seus filhos tinham, né, se eu não me engano, todo judeu até os 12 anos ele tinha por obrigação de conhecer, né, todos os princípios da Torá, né, da lei. Nós temos uma pergunta aqui, mestre Mael. Concluindo aqui, a palavra agramatos é analfabeta em comparação a. Então ele está dizendo, não são esses
analfabetos, iletrados em comparação Faz a nós. referência Só que a assim, isso, né? mais do que você pegar um termo e aplicar a sua etimologia ao texto bíblico, é você pegar o contexto. Porque o que eles dizem? Olha, não são esses homens iletrados e incultos e admiraram-se, aí ponto e vírgula, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Veja bem. Então eles entenderam que eles eram homens pescadores, mas por causa desse processo de treinamento com Cristo, eles já não eram mais iletrados. Eles tinham intrepidez, tinham ousadia, tinham conhecimento, ficaram admirados por isso. Então, você pegar um termo isoladamente e dizer, eles eram iletrados, você não observa o contexto, o que é que o texto está dizendo em si. Então, mais do que você pegar a palavra agramatis e dar a sua explicação etimológica, você vê o que o contexto diz. Eles estão impressionados com o conhecimento daqueles que outrora eram pescadores. Pode ficar à vontade, meu amigo. Só uma pergunta, mestre Maelto, aqui, eu acredito que seja do Miqueias, né? Mestre Miqueias, esse perfil homilia bíblica, acredito que seja dele, né? Pode seguir aí, benção. Com certeza. A pergunta dele é o seguinte, mestre Miqueias. Hoje vivemos com muitas distrações dentro da igreja. Como o professor ou o mestre para o ensino, qual seria uma boa visão? Acredito que ele quis se referir também a uma estratégia, né? Para chamar a atenção dessa geração para o desejo de aprender. Assim, eu sou bem arcaico nessas questões. Eu não gosto de estar criando coisinhas para estar motivando, instigando o jovem a ler Bíblia. Por exemplo, leia 10 capítulos e você vai ganhar isso. Para mim, a Bíblia não deve ser negociada com esses artifícios aí. Então, eu sou bem arcaico. Ou você quer ou você não quer. Claro que existe alguém que seja mais dinâmico e eu respeito também, né? Toda opção que atrai a pessoa a conhecer a Bíblia, estou usando aqui uma hipérbole, um exagero, que nem toda, claro, né? É benéfico, porque está atraindo a pessoa a conhecer a palavra. Mas eu sou bem arcaico. Quer conhecer a Bíblia? Escola bíblica. Quer conhecer a Bíblia? Culto de doutrina, meu irmão. Não existe outra fórmula, não existe outro meio. Cresci assim. E quando nós iniciamos na fé cristã em 2006... era tudo muito grosso, muito grosseiro, né? Havia poucos artifícios, poucas ferramentas. Então eu via o Natanael pregar e eu me admirava com o nível de conhecimento que ele tinha já naquela época. E assim, aquilo foi me instigando, me instigando. Eu penso que a ausência de pregadores bíblicos tem contribuído muito para esse estado de ausência de pessoas que amem a Bíblia, que amem o conhecimento, porque eu cresci nessa geração de pregadores, surgindo, crescendo, pregadores, e eu tinha a ideia de que para me chegar até onde eles estão, eu tinha que conhecer a Bíblia. Então, assim, hoje o cara fala... Era quase que um, digamos assim, desculpa só interromper sua fala, mestre. Né, eu acredito mais ou menos nessa época aí, foi a época que eu comecei a pregar também, né? Eu estava iniciando, visitava muito ali o Assembleia de Deus Tempo Central na congregação do Baviera, né? Via o Maelto pregando, Natanael, né? E eu comecei a me interessar também a partir daí. Veja bem. Né? Não precisou de um artifício especial, não precisou de uma coisa eu olhava, eu via, né? Fábio, também, pastor Fábio Bezerra, né? Eu via Elivelto também, Natanael, Maelto, enfim, né? Eu via o Nildo Nascimento também, eu via esses homens pregando, né? E hoje, claro, com certeza, né, eles evoluíram muito em questão de conhecimento, em questão da didática, da pregação. Ficamos para trás. Imagina se tivesse ficado à frente, né? Já naquela época, né, eles tinham um conhecimento, né, e era uma mistura dos dois, né? Exatamente. Como a gente citou aqui, não era o poder de Deus dissociado do conhecimento das Escrituras, né? Claro que nós temos que saber diferenciar a cada época, né? Naquela época, eu acredito que o acesso ao conhecimento teológico ele era um pouco mais escasso, né? Não tinha a facilidade que nós temos hoje, né? Hoje o conhecimento está aqui à palma da mão, né? A gente pode fazer, claro que a gente tem que saber também filtrar, como eu sempre digo e faço questão de enfatizar, as fontes, né? Nós temos que enfatizar as fontes, né? Saber qual é a fonte da qual nós estamos bebendo.
Será que essa fonte da qual nós estamos bebendo, ela tem uma íntima ligação com a Bíblia? Mas, enfim, voltando aqui, né? Eu comecei, claro, tinha com certeza a instrução do meu pai, né? E pastor Enoque, e me ensinou, né? Me deu a base de todo conhecimento, a Glória a base Deus. de tudo que eu aprendi, né? Eu devo, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, ao meu pai, e também pastor, que me ensinou, né? Tudo que sei. E ao ver esses pregadores pregando, eu dizia, nossa, eu quero ser como eles, né? Eu quero chegar lá, eu quero saber pregar assim, eu quero desenvolver assim e tal, né? Inclusive, pessoalmente admiro muito o senhor, mestre Maelto, com a questão do afinco dos estudos das línguas originais, né? Que é uma coisa que eu comecei a me interessar também, inclusive a partir de vendo o senhor pregar, Natanael também com a questão do hebraico, né? Natanael que é hebraísta. Eu comecei a me interessar por esses estudos teológicos, né? Inclusive, claro, vendo meu pai também estudando em casa e vendo vocês também estudando, e aquilo foi despertando em mim. E até estava conversando, né, com o Natanael um dia desse, né, sobre a questão do estudo, que eu estava um pouco, né, relaxado, isso confesso, né? Mas de uns dias para cá eu tenho novamente me dado ao afinco de estudar, de buscar crescer. Por quê? Porque você nunca para de aprender. Né? O aprendizado, ele é uma escola em que você sempre vai estudar, sempre vai buscar crescer, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente descobre, mais a gente descobre que precisa aprender. Né? Perguntando para o pastor Enoque da Bela Vista. Perguntou aí ali. Perguntou aí o pastor Enoque da Bela Vista. Pastor Enoque. Enquanto você vê, Samuel, só... Pois não, à vontade. É interessante que toda essa admiração, ela partia apenas por ver o que Deus fazia atrás de pessoas, através de pessoas, né? Conhecimento, muito embora o conhecimento fosse muito atrelado ao que via, ao que assistia, mas havia uma admiração. Hoje, infelizmente, a inspiração ela está indo mais por parte, eu quero ser igual aquele pregador porque ele acarretou fama, ele acarretou nome, ele conseguiu um resultado, então quero ser igual a ele pelo resultado dele. Antigamente a gente olhava para um pregador, não tinha resultado nenhum, camarada, não tinha fama nenhuma, não tinha nome nenhum, mas Deus usava ele com poder, com graça, com conhecimento, aí você queria ser igual a ele, nesse sentido. Hoje as pessoas querem ser o pregador pelo resultado que ele tem, não pelo que ele ensinou, pelo que ele desenvolveu, não pelo que ele disse, não pela envergadura teológica dele, mas pelo resultado que ele teve. Só essa fala. Perfeitamente. Inclusive, Maelton, essa questão do sucesso, digamos assim, né, da fama instantânea de pregadores. Hoje você vê com o advento da internet, das redes sociais, né, pregadores que estouram da noite para o dia com um vídeo, né, ganham 150, 300 mil visualizações, né, e começa a crescer o número de seguidores, automaticamente ele começa a ter agendas abertas, né, não só postar o cartaz agendas abertas, que isso particularmente, né, dependendo também, claro, da intenção, não vejo nada errado, mas e a partir daí começa a se criar algo mecânico. Eu vou estudar aqui porque eu tenho que pregar, eu vou estudar aqui porque... E muitos nem isso, né? Muitos já pegam hoje, com o advento também das IAs, né? Das inteligências artificiais, já pegam aqui uma mensagem praticamente pronta, né? Fabricada, porque a IA se dá ao trabalho ali de pesquisar, de buscar informações, de catalogar ali, né, os pontos principais, né? E hoje você já tem esse tipo de ferramenta, né, que faz esse tipo de trabalho, né? E eu questionei uma certa vez um professor, digamos assim, que colocou um anúncio no Instagram, né, e até um vídeo que teve muitos comentários e opiniões divididas, né, que ele falou a respeito de fazer sermões com a IA, né? E ele colocou ali, e eu fiz um comentário no vídeo dele, né? E esse comentário gerou uma resposta dele aparentemente insatisfeito com o meu comentário, né? O qual eu comentei assim, ele perguntou qual você prefere, né? O método do estudo. Claro que ele lançou essa pergunta, né? Na intenção de colocar em detrimento o estudo, né, convencional, como se ele fosse arcaico, né? Como se fosse algo a ser desencorajado, né? Ele colocou uma enquete, uma espécie de enquete, né? Qual você prefere, o estudo convencional ou o estudo com a IA? Né? E eu coloquei lá, estudo convencional.
Aí ele respondeu, né? Você prefere o estudo convencional porque não sabe mexer com IA, né? E eu dei uma risada, e até porque, assim, eu estou acostumado a mexer com inteligência artificial, porque eu sou designer, né? Eu mexo diretamente com inteligência artificial, com a internet, né? Com essa questão da tecnologia da informação, eu posso dizer, né, com propriedade que é a minha área. Mas, no que diz respeito ao estudo das escrituras, eu não abro mão de usar a Bíblia de papel. Claro que eu uso algumas traduções, alguns aplicativos que nós compartilhamos, né? Para estudar, para pesquisar ali comentários, óbvio, é óbvio que a gente usa, né? Nós temos que aproveitar do que a tecnologia, né, nos proporciona, mas sem abrir mão do que é essencial, né? Do modo convencional, de estudar ali noites a fio, de pesquisar, ver significados, traduções, montar ali uma mensagem, contando, claro, também, né, com a participação de Deus, do Deus Todo-Poderoso, né? Porque se Deus não nos der a mensagem, né, nós não temos a mensagem para passar para a igreja. Então, o rapaz ficou irritado ali, Mailton, porque eu disse que preferia o método convencional, né? E porque hoje as pessoas estão assim, né? Então eu creio que essa crescente desses pregadores, né, que não são bíblicos, porque nós temos, essa é a realidade, não adianta a gente querer mascarar, nós temos hoje muitos pregadores que não são bíblicos, eles vivem de quê? De frase de efeito. Eles vivem de frase de efeito. Ah, lancei uma frase de efeito aqui, lancei uma interpretação aqui, nossa, aquela coisa, aí muitas pessoas ali tecendo comentários ali, é forte, é isso, é aquilo e tal, e às vezes quando você vai ver, você vai no âmago daquela postagem e vai conferir com as escrituras, com a interpretação correta, analisando o texto, contexto, levando em consideração o contexto imediato, contexto remoto, enfim, a linguística, a própria linguística, né, a questão dos termos originais, você vai ver que não tem nada a ver, né? Tudo isso é para causar o quê? É para causar ibope, é para deixar ele famoso, conhecido por apenas uma frase, né? E na verdade, quando você vai ver, o camarada não tem profundidade bíblica alguma, né? Infelizmente. Hoje tem na internet, se você quiser um sermão 5 minutos, você já atrás pronto, né? Então assim, as redes sociais é bom para nossa parte, mas também tem um pregador, não sei se foi Charles Spurgeon, não sei se os irmãos disse que ele estava lendo o Salmo, acho que era o Salmo 91, era o 23. Ele passou 3 dias dentro do quarto trancado. E quando foi depois de 3 dias, a mulher disse: rapaz, meu marido, foi o que aconteceu? Acho que ele morreu, tá com 3 dias nesse quarto. E aí quando quebraram a porta, ele disse: o que é que vocês estão fazendo? Agora que eu estou no versículo 2. Ou seja, hoje, como a gente fala, as pessoas não querem gastar tempo para ler as escrituras. Hoje eu tenho aqui o celular, vou abrir aqui sei lá, que de 5 minutos a mensagem está pronta. Então, o bom mesmo, assim, hoje eu falo com um irmão, ele diz: irmão, lá na igreja ninguém quer agarrar mais Bíblia, tudo é celular. Eu digo: mas a culpa de quem? Muitas vezes dos líderes. Coloca um telão mais medonho do mundo feito lá na igreja, lá no fundo, e pronto. Todos os versículos passando no telão, né? E abre sua Bíblia aí, o camarada tá lá com notebook, ou com tablet, ou com celular. Eu, particularmente, eu não abro mão da minha Bíblia física de modo algum. E eu acho errado. Eu acho errado essa questão de você, né? Não, hoje eu vou pregar, mas aqui eu tenho aqui comprei aqui 1000 esboços, 1000 sermão, 5 minutos eu abro aqui e prego. Você vai pregar aquilo que Deus não te deu, você vai pregar aquilo que o outro está te dando. Então não vai surgir efeito nenhum, né? Comendo de um fruto que ele não plantou. Né? E às vezes o cara fala heresia que não está de acordo com a Bíblia, o cara vai imitar, igual um pregador famoso, não vou citar o nome para não dar polêmica. As irmãs vendendo no meio da rua, vendendo trunfa, vendendo um menino para trazer esse pregador, e ele veio. Quando ele chegou para pregar, algo foi que ele pregou. Ele disse que quando Jesus chegou na casa de Lázaro lá, Lázaro estava com 7 dias que estava sepultado. E o que foi que aconteceu? Uma certa vez eu vi um irmão pregando, citando a mesma coisa que ele citou. Um pregador renomado. Aí que cobra né? É a chamada síndrome do papagaio, né? Sim, nós temos que ser, né, presbítero, que nem os crentes berianos, né? Assim? Você pregando e eu examinando as escrituras aqui. Rapaz, né? Então, claro que ninguém vai se posicionar como um juiz, né? Como
diante da pregação de alguém, você não vai se posicionar como alguém que vai só analisar homileticamente, hermeneuticamente, exegeticamente o sermão de alguém. Você vai estar com o coração quebrantado ali. Mas no que se refere à interpretação bíblica, ela tem que ser genuína. Então, se houve algum gafe ali, você tem que estar atento e observar. Então, por que o ensino da Escritura é importante? Porque existe uma base doutrinária. Você tem um ensino. Paulo disse, inspirada por Deus e útil para o ensino. Agora, não é só para ensinar, porque tem gente que pega só a parte boa do ensino, né? A parte que Deus ama, a parte que Deus resgata o pecador, Deus acolhe o pecador. Se esquece do segundo para, né? A segunda preposição, para a repreensão. A expressão grega aí, para a repreensão, é pros elegmon, é confrontar de fato. Confrontar, repreender. Errou? Confronto. Errou? Eu falo na sua frente mesmo, você está errado, é confrontar. A Bíblia jamais é complacente com o erro, de modo algum. A Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia não traz só momentos de glamour. Não. A Bíblia aponta o erro de Davi. Davi pecou, mas também aponta a repreensão dada por Natan. A Bíblia fala sobre várias situações, mas também aponta a repreensão, né? O confronto. Alguém foi confrontado, Jesus confrontando os fariseus, Jesus confrontando os saduceus, enfim. Muita gente não quer essa mensagem de repreensão, de confronto, de insubmissão. A maioria esmagadora desses nossos pregadores não querem ser submissos às suas lideranças, de modo algum. Querem viver como aventureiros, ir para onde querem, não querem se submeter a uma tutela eclesiástica, né? E quando são repreendidos, normalmente pulam para um outro ministério, para um outro local, porque não querem a repreensão. Então a Bíblia ela não tem só um ensinamento, ela também tem a parte de repreender. E eu acho interessante porque a palavra alegmon, ela também tem o sentido de nortear, guiar para o caminho certo, restaurar. Então, quando Deus repreende alguém, ele está guiando a pessoa para o caminho certo. E o pior de tudo, né, Maelton, que tem igreja que recebe, né, essas pessoas que fazem esse êxodo, né, quando são repreendidos ou quando são, digamos assim, disciplinados, tanto no sentido didático da palavra, quanto no sentido literal, no caso de alguém que comete alguma falha, algum pecado, né? E tem igrejas que aceitam, né? Essas pessoas de todo jeito. Nós temos, infelizmente, essa gama de erros que são perpetuados aí, né? E pessoas que acham que pode pregar de todo jeito, né? Pessoas que acham que pode pregar, né, com a vida toda desconcertada, toda desmantelada. E, infelizmente, né, não pode, né? Porque volto a falar do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele aconselha, né, que nós, como obreiros, devemos nos apresentar a Deus aprovados e que não tenhamos do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então isso é muito importante também na vida do pregador. Né, o bom testemunho que ele tem perante a sociedade, perante os vizinhos, perante a sua esposa, perante, né, aqueles que lhe cercam, que é também algo que vai falar muito mais alto do que as suas palavras. Eu não me recordo onde eu li, Mestre Samuel, mas citando novamente o texto de 2 Timóteo 2,15, sobre a palavra docmus. Ela tinha uma relevância social muito incrível, muito interessante. 2,15, Por quê? Porque fabricava-se moedas antigamente. E daí, quando saía uma moeda com algum defeito, né, e alguém com a má intenção guardava essa moeda para si. Mas aquela pessoa que era justa, aquela pessoa que era íntegra, ela entregava aquela moeda, mesmo defeituosa, ela entregava. Aí essa pessoa era chamada de aprovado. Você está aprovado. Você não ficou para você uma moeda defeituosa. Então, quando você inclui o prefixo de negação a na palavra docmus, adocmus é o desaprovado. Então Deus está à procura de pessoas aprovadas, né? Pessoas que tenham caráter, não que tenham a síndrome de Geazi, né? Que quer só os prêmios, quer só o que é bom, quer só a capa babilônica, as festas, quer só o dinheiro. Porque infelizmente hoje existem muitas pessoas interessadas na fama que o exercício profético
pode trazer. Eliseu, contudo, em contraponto, não quis nenhuma dessas coisas, né? Ele preferiu o exercício profético do que uma transitória fama. A palavra aqui, né, dokimos, que o irmão falou agora, diz assim, a exegese, né, da palavra, traduzido como aprovado. Este termo é frequentemente usado para descrever algo que foi testado e considerado genuíno ou aceitável. Implica uma avaliação que vem após um processo de avaliação, indicando que a pessoa se esforçou para ser aceito por Deus. Então, é complicado, é muito sério isso aqui, mano. É muito sério isso aqui. Glória a Deus. Mestre Maelton, para nós caminharmos para as considerações finais, qual o seu desejo e qual o seu anseio em relação ao ensino das Escrituras, tanto em relação à sua pessoa, como em relação àqueles que participam do ensino que é ministrado pelo senhor e por outras pessoas também consecutivamente? Mestre Samuel, partindo para esse lado mais intrínseco de sentimento, de desejo, de anseio, eu desejo que essa geração ame Deus que nós servimos e busque a sua palavra com dedicação, com graça, porque foi o que me alimentou até aqui. E me apegar à Bíblia, às vezes que lia e tal, às vezes virava à noite, mas o Leif, o Alan Diego, fazendo uma exaustiva leitura da palavra de Deus, buscando ali. É porque, na verdade, eu aprendi algo com um pastor. Ele disse: eu não leio a Bíblia para pregar, eu leio a Bíblia porque eu preciso. Dentro dessa perspectiva é que eu extraio a mensagem. Eu preciso ler a palavra. Então, hoje, meu desejo não é que essa geração leia a Bíblia porque quer pregar. Tem que ler a Bíblia porque você precisa. É o seu alimento. Se alimentar, né? Há uma necessidade, é o que vai nutrir você. É o que vai trazer raízes, vai erradicar outras coisas, colocar para fora outras coisas. O que precisa ser cortado, o que precisa ser podado, o que precisa ser tirado, vai ser arrancado de você a partir do momento que você ler a Bíblia. Tem um texto bem conhecido que é João 8,32, que nós sabemos de cor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que nós temos um trocadilho aí no grego, né? E conhecereis a verdade. Vai citar duas vezes a palavra verdade. Aletheia, verdade, gnosko aletheia, conhecereis a verdade. Não é só conhecer. Né? E a verdade, aí já tem aletnos. Não é mais aletheia, é aletnos. Porque aletnos é viver a essência do que você conhece. Então o que a Bíblia está dizendo não é só você conhecer, é você viver a essência do que você conhece. Porque conhecer por conhecer, muita gente conhece. Né? Caio Fábio conhece a Bíblia, não tem muito conhecimento, mas não vive a essência do que conhece. Então, a partir de que ponto é que a Bíblia liberta? Quando você conhece, você vive a essência do que você conhece. Então, o desejo, o meu anseio para essa geração é que se aprofunde na Bíblia Sagrada, conheça a Bíblia Sagrada e viva o que você conhece. Porque mais do que conhecer, é você viver aquilo que você conhece, colocar em prática. Eu vou falando sobre essa questão, e né, também a gente tem um texto no Antigo Testamento, que às vezes também a gente lê, às vezes não, mas a gente vai para o original e acaba, né? Que é o Êxodo 27, que diz não tomar o santo nome do Senhor em vão, né? Só que ali não está dizendo que você não pode pronunciar, mas é carregar. Porque lá no hebraico vai falar lotissá. Lotissá quer dizer o quê? Não carregar. Não carregará o nome do Senhor em vão, né? Pois porque se eu carrego, então a minha vida tem que condizer com aquilo que eu carrego. Então é nesse sentido também, né, que vai... Não dá para a gente se aprofundar. Referência a isso que o senhor falou, se não me engano, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 também, né, Paulo ensinando a Timóteo, ele vai dizer, né, continuando, né, porque no 15 ele fala, né, apresentar-te a Deus como obreiro provado, que não tem que se envergonhar. E lá no 19, se não me engano, ele vai falar que aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor, né? Mestre Maelton com certeza pode aí trazer uma tradução do que significa professar, né, ou professa no grego, né, mas eu acredito que o sentido de professar ali traz também esse sentido de carregar
o nome de Deus, né? Teria alguma tradução para Qual é o texto? professar? Qual é o Eu acho que 2 Timóteo 2:19, se não me falha a memória, é onde Timóteo diz, né? Aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2:19, salvo engano. Segundo ou né? primeiro? É segundo. 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, mas aparte-se da injustiça, né? Em algumas traduções, iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Afasta-se daí, aqui fala. Afasta-se. Aqui diz aparte-se da injustiça, todo Injustiça. aquele que professa o nome do Senhor. Eu gosto mais da tradução que diz iniquidade. Iniquidade. Né? Aparte-se da iniquidade. Iniquidade no grego é anomia. Tem a ver com você conhece algo, conhece plenamente, mesmo assim você quer errar. Você insiste em errar. Não é um erro incomum. Não conhecia. Então, o que Paulo está dizendo é: aparte-se da iniquidade. Você conhece o que é errado. Você sabe o que é errado. Você não é um desentendido. Você não é um ignorante. Aí ele diz: aparte-se da iniquidade. Todo aquele que professa. O nome professar aqui tem a ver com crer. Você sabe o que é errado porque você crê em algo. Então você se aparta daquilo. Você se aparta do erro, você se aparta da iniquidade. Porque você crê, você tem uma base, você tem uma doutrina, você tem um ensino. Então, Paulo está dizendo, aparte-se da injustiça ou da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, professar aqui não é só dizer, eu aceito a Jesus. Está ligado estritamente à crença, ao que crê. Tal como lá em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar ali não é só dizer, eu te aceito, Senhor. Está ligado restritamente a crer, a acreditar, a confiar. Né? A confiar na justiça aqui de no Deus. grego, se eu salvo engano, eu estou conferindo aqui na tradução ao meio da revista atualizada interlinear, é onomase, se não me falha a memória. Onomase, né? Professa. Esse onomase quer dizer exatamente isso, né? Carrega ou... Sim, também. Crer, acredita. Aqui fala, né? Como aqui fala assim, ó. Afisteme, né? Que é justamente que é o afastame. né? Aí significa Api ou afastar-se ou apó. desviar-se, ó. Sugerindo uma ação decisiva, né? De De apartar-se. rejeição do mal. Este movimento é fundamental para permanecer no caminho da retidão. Bafista, interessante. Então, é muito interessante isso aqui, né? Perfeitamente. Gente, muito bom, né, esse bate-papo, mas nós temos que encerrar o programa. Mestre Mael, muito obrigado pela sua presença. Eu que Muito agradeço. obrigado por ter atendido o nosso Amém. convite. Fui molestado, né? Desde Dia, já. noite, semana, mês, ele me molestando. Desde já, as portas estão abertas para a sua vinda aqui, né? Reconheço também a importância do conhecimento que você traz consigo para ser transmitido, né? E quanto mais esse conhecimento for transmitido, né, melhor para que outras pessoas venham a aprender. Então, Pastor Marcos também, nosso colaborador aqui, muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até hoje, até aqui, né? Tem nos acompanhado todos os sábados. Que Deus te abençoe. Continue ligadinho aqui na programação da TV Quixadá na mídia, tá certo? Que Deus continue te abençoando poderosamente e até o próximo programa com mais um Tá na Bíblia.